forma como essas partículas vão estar ligadas vai depender do estado físico da matéria. No estado sólido, as partículas são mais presas umas às outras, elas estão mais ligadas, tá? Como vocês podem ver aí na figura. Já nos líquidos, as partículas já são um pouco mais separadas, né? Elas já conseguem se movimentar mais, já tem uma mobilidade maior. Já os gases é algo completamente maluco. As partículas são completamente soltas, completamente independentes. Mas o que eu quero de cara que vocês tenham em mente é que, independentemente de ser sólido, líquido ou gasoso, todos os corpos vão ser formados por partículas, que são os átomos ou moléculas. E essas partículas estão em constante o quê? Movimento. Sempre. Elas estão vibrando. Beleza? Isso é importante, pessoal, perceber essa questão de que as partículas estão em movimento, porque vai ser a partir desse movimento das partículas que a gente vai definir uma grandeza chamada de temperatura, tá? A temperatura, ela vai estar associada exatamente a esse movimento, a essa vibração das partículas. Se você aumenta a temperatura de um corpo, o que você está fazendo é que essas partículas elas fiquem mais agitadas, mais rápidas. Já se você coloca alguma coisa num freezer e você resfria aquele corpo, você vai fazer com que as partículas fiquem cada vez mais lentas, né? Elas se movimentem mais devagar. Então, a temperatura de um corpo ela vai estar associada à vibração das partículas. Esse é o primeiro conceito importante da termologia. Beleza? A grandeza mais básica, que é a temperatura. Ok, vamos para frente. Então, para deixar um exemplo, eu tenho aqui, pessoal, dois gases, um gás A e um gás B, que estão em contato com duas fontes. O gás A está em contato com a fonte quente e o gás B está em contato com a fonte fria. O que é que significa ser uma fonte quente ou uma fonte fria? A fonte quente é aquela que está com uma temperatura maior do que o gás. Então, ela vai fornecer energia para o gás. O gás vai receber energia. Já a fonte fria, ela tem uma temperatura menor do que o gás. Então, ela vai retirar energia do gás. A consequência disso é que as partículas do gás A, como vão receber energia, elas vão ficar mais agitadas. Eu não sei se dá para ver aí, se vocês conseguem ver isso, ou se a internet está travando, sabe? As partículas e vocês não conseguem... Se vocês conseguem perceber isso, né? No gás A, as partículas estão bem rápidas, e no gás B, as partículas estão bem lentas, certo? Porque perderam energia para a fonte fria. Tranquilo? Então, pessoal, alguém poderia perguntar aí, algum de vocês poderia fazer a seguinte pergunta: professor, como é que eu posso provar experimentalmente que quando eu aqueço um gás, suas partículas ficam mais agitadas? Não só um gás, tá, pessoal? Qualquer corpo, seja sólido, líquido ou gasoso, você aquece, suas partículas ficam mais agitadas. Como é que eu posso provar isso? Então, uma maneira bem simples de você provar, inclusive na sua própria casa, é fazer o seguinte: você pode pegar uma garrafa, olha essa garrafa aqui, uma garrafa dessas de água mineral, de plástico, e você fecha a garrafa com a bexiga, tá? Veja a bexiga murchinha aqui, e aí você pega esse conjunto e coloca o conjunto dentro de um recipiente com água quente. O que é que vai acontecer numa situação como essa? A água quente ela vai fornecer energia para o gás. E aí o gás, à medida que aumenta a sua temperatura, suas partículas ficam mais agitadas, elas ficam mais rápidas. E ao ficarem mais rápidas, elas colidem contra as paredes do recipiente com a intensidade cada vez o quê? Maior, né? Então ela vai colidir, essas partículas do gás vão colidir contra as paredes, tanto da garrafa como do elástico.
A garrafa, ela é fixa, né? As paredes são rígidas. Se alguém puder fechar o microfone aí, por favor. Joyce, por gentileza. Já a bexiga não, né? A bexiga, ela tem paredes elásticas. Então, quando as partículas colidem contra as paredes da bexiga, ela acaba o quê? Inflando. Exatamente, ela acaba, ó, inchando, né? Então, isso prova que quando você aumenta a temperatura do gás, suas partículas ficam mais rápidas, né? Que nesse caso acabam colidindo mais fortemente contra as paredes do recipiente. Você pode fazer o oposto. Você pode fazer o inverso, que é o seguinte: você pode colocar esse sistema em contato com água gelada. Digamos que está lá a bexiga cheia, e agora você coloca o sistema em contato com água e gelo, né? Então agora o gás vai perder calor, ele vai perder energia, as partículas vão ficar mais lentas, vão colidir menos contra as paredes da bexiga, e isso vai fazer com que a bexiga ela acabe secando, né? Murchando. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos para frente. Então, olha, é importante vocês tenham também uma noção energética do que está acontecendo aqui, certo? Quando você coloca um gás em contato com a fonte térmica, que é quente, uma fonte quente, essa fonte ela vai fornecer energia para o gás, como está aqui, ó. Há uma transferência de energia, tá bem aqui, ó, da fonte quente para o gás. Esse é o sentido espontâneo de transferência de energia, pessoal. Sempre do corpo quente para o corpo frio. Você tem um corpo quente e tem um corpo frio, naturalmente vai surgir uma transferência de energia do quente para o corpo frio, tá? Então, o gás, ao receber calor, vai ficar cada vez mais quente. Já no gás B, ocorre o oposto. Ele vai perder energia, porque a fonte fria está mais fria do que o gás. Então, a energia vai do gás B para a fonte fria, as partículas ficam mais lentas. E aí eu pergunto a vocês, como essas partículas estão em movimento, né, elas têm uma determinada energia. Eu queria saber se alguém lembra que energia é essa? Que energia é essa que as partículas têm por estarem em movimento? Alguém pode me dizer? Energia cinética? Muito bem. É uma energia cinética, né? Alguém lembra como é que a gente calcula a energia cinética de uma partícula? Massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Exatamente. Como é seu nome? Luana. Luana. Opa. Então, é como Luana disse aí, deixa eu tentar escrever aqui, pessoal. A energia cinética, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso significa, pessoal, que quanto maior for a velocidade das partículas, maior vai ser a sua o quê? Energia cinética, certo? Então, nesse primeiro caso do gás a gente tem um aumento da energia cinética das partículas, aqui a energia cinética aumenta, enquanto que aqui, no gás B, a energia cinética das partículas está o quê? Diminuindo. Beleza? E aí entra um conceito importante, que é esse daqui, ó, o conceito de energia térmica. A energia térmica ela vai estar associada justamente à energia cinética dessas partículas. Ela vai ser a soma das energias cinéticas de todas as partículas do meu sistema. Então, se a energia cinética das partículas aumenta, a energia térmica está aumentando. Porque a energia térmica é a soma dessas energias cinéticas de cada uma dessas partículas aí. Tá? Então, de forma geral, a temperatura e a energia térmica estão intimamente relacionadas. A temperatura aumenta, a energia térmica aumenta. A temperatura diminui, a energia térmica diminui também. Combinado? Combinado. Beleza. Show de bola. Então, vamos para frente. Outro conceito importante é o conceito de equilíbrio térmico. Tá? É um conceito também muito importante,
que é o seguinte, imagine que a gente coloque dois corpos próximos um do outro, esses corpos aqui, A e B. Esse corpo A, ele está mais quente do que o corpo B, ou seja, ele está a uma temperatura maior. Há duas maneiras de eu ver isso, de ver que A tem uma temperatura maior que B. A mais fácil é simplesmente você olhar aqui os termômetros. Veja que a coluna de mercúrio aqui, ó, está mais alta do que no corpo B, o que mostra que a temperatura de A é maior do que a de B. Mas tem outra maneira de ver que a temperatura, se ele não mostrasse esses termômetros, dava para a gente saber, só olhando para essas figuras, esses cubos, que A tem uma temperatura maior do que a de B. Como é que eu posso ver isso? A partir do tamanho desses vetores aqui. Esses são os vetores velocidade das partículas. Veja que no corpo A, os vetores são maiores do que no corpo B. O que significa que no corpo A, as partículas vibram com a intensidade o quê? Maior. No corpo B, as partículas são mais lentas. Certo? E aí a gente coloca esses dois corpos em contato. Coloca os dois corpos, ó, em contato. Eles vão trocar energia. A energia aí deve ir do corpo A para o B ou do B para o A? Do A para o B, né? Do A para o B. Né? Porque a gente acabou de ver que a energia flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Exatamente. Então, a consequência disso, pessoal, é que se o corpo A vai perder energia e o corpo B vai ganhar, é de esperar que a energia térmica de A diminua, já que ele está perdendo energia, e a energia térmica de B aumente, até chegar a um ponto que os dois sistemas, os corpos A e B, tenham temperaturas o quê? Iguais. Iguais. Né? Veja que A e B tem partículas aí, ó. Veja o tamanho dos vetores agora. Aqui em A e aqui em B, do mesmo tamanho, significa que as partículas têm o mesmo nível de agitação, então eles têm a mesma temperatura. A gente diz, quando isso acontece, que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Essa expressão é importantíssima, tá, pessoal? Fica até arrepiado. Dá para ver aí? Eu fico... É importante isso aí. Aparece demais. Quando você tem dois corpos que estão em equilíbrio térmico, significa que eles apresentam a mesma temperatura. Certo? E é importante também saber que atingir o equilíbrio térmico é uma tendência natural do universo. Tá? Desculpa. Como assim? Se você tiver dois corpos, um quente e um frio, você não precisa fazer nada. Sozinho, esses corpos vão tender a atingir uma mesma temperatura. Eles vão sempre tender a atingir o equilíbrio térmico. Tá? Por exemplo, você esquece uma xícara de café quente sobre a mesa. Quando você vai ver depois, o que aconteceu? Ela esfriou, ela entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Né? Você coloca alguma coisa dentro da geladeira, né? E depois de um certo intervalo de tempo, você vai observar que essa garrafa d'água, essa alguma coisa que você colocou na geladeira, entrou em equilíbrio térmico na geladeira. E por aí vai. Certo? Se você tiver corpos a temperaturas diferentes, eles vão tender a uma mesma temperatura. É importante observar que esse processo, pessoal, como eu coloquei aqui embaixo, olha aqui, dois corpos com temperaturas diferentes, em contato térmico, tendem, isso aqui é importante, após certo intervalo de tempo, ao equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico não é um processo instantâneo, não é algo que, puf, eles entram em equilíbrio térmico. Não, eles vão entrando em equilíbrio térmico aos poucos, com o tempo. É por isso que vai ser muito comum nas questões de termologia, vocês vão ver nas listas que eu vou passar para vocês, que ele vai dizer assim, então esses corpos estão em contato há muito tempo, ou estão em contato há um certo intervalo de tempo. O que ele está querendo dizer com isso? É que já deu tempo suficiente para que esses corpos que tinham temperaturas diferentes, eles já entraram em equilíbrio térmico. Eles já possuem a mesma o quê? Temperatura. Beleza? Uhum.
Então, esses são os três conceitos iniciais importantes que a gente precisa dominar: temperatura, energia térmica e equilíbrio térmico. Tá? Temperatura vai ser uma grandeza que está associada à agitação das partículas. Uhum. Energia térmica é a soma da energia cinética de todas as partículas do corpo, que vai estar atrelada à temperatura também, vai ser proporcional, a temperatura aumenta, a energia térmica aumenta. E o último que eu apresentei agora é equilíbrio térmico, que é quando os corpos apresentam a mesma temperatura. Então, vamos para frente. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Um negócio que eu não gosto desse Google Meet é isso, é ter que ficar autorizando as pessoas para entrar. Não há necessidade disso. Se eu já passei o link, eu quero que ela entre, né? Mas tudo bem. Não, mas é porque ela passou para uma pessoa, não sei, meio que você pode dar o link para quem você quiser, não tem problema não. Então, vamos lá, vamos para frente. Então, a questãozinha, vê se vocês conseguem fazer a questão 1.3, dá uma olhada aí, vou dar um minuto para vocês tentarem fazer. Só pegar uma caneta aqui, pessoal. Enquanto isso, vou pegar um copo d'água aqui rapidinho, tá? Professor, Desapareceu a questão pra mim, não tá aparecendo mais não. Tá eu acho que aparecendo. também. Mudou o Eu acho slide. que Ele mudou o slide. apareceu aqui também. Oxi. Eu acho que ele bateu sem querer na hora que eu saí. Espera aí, calma aí, que mudou aqui sozinho, tá aqui. Meu celular caiu aqui por cima do mouse aí. Essa questão não precisa copiar não, tá, pessoal? Não é só Pelo amor de Deus. responder. Se tem alguém aí copiando a questão, não precisa. Essa questão está lá na lista, que está lá na nossa sala virtual do Google Sala de Aula, tá, pessoal? Postei agora de manhã lá. Então, não copie não, pelo amor de Deus, as questões. E aí, vocês marcaram que letra? Ah, Letra A? Vamos ver. É uma questão da Eu também Unifesp. acho. Letra A. Letra A, né? Então, é uma questão da Unifesp de São Paulo, né? Diz assim, um termômetro é posto dentro de um recipiente de vidro onde se fez vácuo. Então, tá aqui, ó, nosso termômetrozinho, ele tá dentro de um recipiente e esse recipiente tá a vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Então, a temperatura aqui fora aqui, ó, foi a 30 graus Celsius, certo? Observa-se, então, que a marcação do termômetro. Aí ele quer saber o que vai acontecer aí com o termômetro. Então, olha, o que a questão quer te pegar é o fato de ter um vácuo ali no recipiente, sabe? Ela está querendo te iludir como se dissesse assim, mas tem um vácuo ali, vai atrapalhar a tendência ao equilíbrio térmico do termômetro com o ambiente. Isso não é verdade. Tá? Dois corpos, pessoal, eles podem trocar energia entre si, mesmo que entre eles haja o vácuo. Inclusive, é assim que há a troca de energia entre o Sol e a Terra. Entre o Sol e a Terra, nós temos o espaço que é vácuo. E isso não impede que haja a troca de energia. Nós vamos ver mais na frente, lá no capítulo 4, que quando há o vácuo, a troca de energia vai ocorrer por um processo chamado de... Alguém sabe qual é? Alguém sabe? Não. Vai ser um processo chamado de radiação térmica. A gente vai ver lá no capítulo 4.
tá? Mas eu só estou querendo chamar a atenção que o fato daquele recipiente ser vácuo não vai atrapalhar em nada a tendência do termômetro entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E é por isso que a resposta é a letra A, tá? O termômetro estava a 25, o ambiente está a 30, então o termômetro ele vai aumentando a temperatura até que ele entre em equilíbrio térmico com o ambiente. Beleza? Então, letra A. Letra A, show de bola. Vamos para frente. Ok, pessoal. Então, agora eu vou mostrar para vocês, com certeza, a parte mais importante da aula de hoje. Tá? Ao longo do nosso curso, todo o nosso curso de termologia, nós vamos conhecer as chamadas leis da termodinâmica, que são 4 leis. Tá? Nós temos 4 leis. Nós temos a lei zero da termodinâmica, que eu vou mostrar para vocês agora, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei da termodinâmica. São 4. É importantíssimo que vocês dominem, saibam o que são essas leis, né? Essas leis estão para a termologia do mesmo jeito, por exemplo, que as leis de Newton estão para a mecânica. Né? Você estudar mecânica e não souber as leis de Newton, você não sabe de nada. Né? Não estudar termologia e não saber as leis da termodinâmica, zero. Né? Então, vamos lá, vamos conhecer a primeira lei, que é chamada de lei zero da termodinâmica. Bom, imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui um recipiente com 3 corpos dentro. Um corpo A, corpo B e um corpo C. Esse recipiente, ele tem 2 tipos de paredes. Veja que tem uma parede escura e tem uma parede azul clara. Né? Essa parede escura, como está aqui na legenda, é uma parede isolante térmica, que também é chamada de parede adiabática. Já a parede azul clara é uma parede condutora, que também é chamada de parede diatérmica. Tá? Tem alguém tentando entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, continuando. A parede escura é isolante e a parede clara é condutora. Qual é a consequência disso? A consequência dessa parede externa aqui, todinha, pessoal, ser isolante, é que ela não vai permitir a troca de energia entre os corpos que estão dentro e os corpos que estão fora. Isso significa que o meu sistema aqui desses 3 corpos está completamente o quê? A palavrinha mágica, isolado. Tá? Está isolado termicamente. O que significa que os corpos que estão dentro da caixa só podem trocar energia entre si, só pode trocar energia entre eles. Tá? É importante que vocês entendam o problema, a situação. Beleza. Mas perceba que entre os corpos A e C, a parede existente é azul clara. Então, aqui pode ocorrer troca de energia. E entre B e C também pode ocorrer troca de energia, porque é azul, é clarinha aqui. Mas entre A e B, a parede é escura. Então, não pode ocorrer uma troca de energia direta entre A e B. A e B. Não pode. Tá? Então, olha, a gente vai deixar esses corpos, esses 3 corpos aí, por um certo intervalo de tempo. E o que a gente vai observar? De acordo com o que a gente acabou de discutir de equilíbrio térmico, você coloca 2 corpos em contato, o que vai acontecer? Eles vão tender ao equilíbrio térmico. Então, é isso que vai acontecer com os corpos A e C. Depois de um tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico, vão atingir a mesma temperatura. E não tem troca de energia entre B e C, então eles vão tender também ao equilíbrio térmico. Então, A e C estão em equilíbrio térmico, B e C estão em equilíbrio térmico. Aí vem a pergunta para vocês agora. Olha a pergunta. Se A e C estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, então A e B estarão em equilíbrio térmico também? Sim. De uma certa maneira, sim.
né? Então, o que diz a lei zero da termodinâmica é justamente responder esse problema. Ela diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, que é C. Então, dois primeiros corpos, que é A e B, estarão em equilíbrio térmico entre si também. Tá? Então, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, os três vão estar em equilíbrio térmico. Essa é a afirmativa da lei zero da termodinâmica. Tá? Então, a primeira coisa que poderia vir à sua cabeça é, mas professor, isso aí não é lógico, não? Se A e C têm a mesma temperatura, B e C também têm a mesma temperatura, então, logicamente, A e B não teriam a mesma temperatura, não? E a resposta é não. É por isso que é necessário a lei zero da termodinâmica, porque essa conclusão que a gente chegou não é uma conclusão lógica, é uma conclusão experimental. Tá, pessoal? Sim, uma coisa que eu esqueci de dizer no início da aula, para quem é agoniado de copiar as coisas, sabe? Querer copiar tudo, tá no slide, querer copiar tudo que eu estou falando. Pelo amor de Deus, fique muito tranquilo, preste atenção à aula, certo? Não precisa copiar tudo, só algo que você acha realmente, não, isso aqui eu vou copiar. Mas não copie tudo, não. Por quê? Porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, certo, pessoal? Eu vou colocar lá na nossa turma no Google Sala de Aula, todos esses slides, então não se preocupe de ficar copiando. Eu quero que você preste atenção e capte, entenda o máximo possível. Essa é a ideia, tá? Então, alguns comentários em relação à lei zero da termodinâmica. O primeiro comentário é o seguinte, é que essa lei é importante porque ela nos traz uma grandeza física. Essa grandeza física é exatamente o que a gente chama de temperatura. A temperatura, ela vem da lei zero da termodinâmica. Por quê? Porque, veja, se A e C estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, ela diz que A e B também vão estar em equilíbrio térmico. Ou seja, os três vão ter uma coisa em comum. Que coisa em comum é essa? É a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza que ela é introduzida, né? Ela parte da lei zero da termodinâmica. Essa é uma das grandes importâncias da lei zero da termodinâmica. Porque ela chega para a gente e diz, olha, existe uma grandeza que mede o nível de agitação das partículas, que a gente vai chamar de temperatura. Segundo comentário, eu já falei, sim, uma coisa importante, eu disse a vocês que a gente vai conhecer diversas leis da termodinâmica, né? E cada uma dessas leis, pessoal, ela vai introduzir uma grandeza. A gente acabou de ver que a lei zero, ela introduz a temperatura. Lá na frente, a gente vai conhecer a primeira lei, ela vai introduzir a energia interna. E a segunda lei, ela vai introduzir outra grandeza chamada de entropia, que a gente vai conhecendo aí aos poucos, certo? Eu só estou já adiantando para vocês que cada lei, ela vai introduzir uma grandeza. Tudo bem? E é exatamente por isso que a gente dá o nome lei zero. Né? Você poderia perguntar aí, professor, mas por que lei zero? De onde veio isso? Né? Acontece que quando a lei zero ela foi formulada, já existia a primeira, a segunda e a terceira lei. Só que a lei zero ela é mais básica, porque ela introduz uma grandeza mais básica, que é a temperatura. Então, ela tem que vir antes da primeira. Então, é por isso que a gente chama ela de lei zero. Tranquilo? Então, para frente. Então, esse comentário eu já falei, é que a lei zero ela não é um resultado lógico, ela é um resultado experimental. O experimento é feito e se vê de fato que se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, os três vão estar em equilíbrio térmico entre si. E um terceiro comentário é que é a parte da lei zero que a gente pode usar termômetros. Um termômetro só pode ser construído graças à lei zero. Tá?
Mas isso aí vai ver mais na frente. Vamos para frente. Então, pessoal, olha, a gente viu que a temperatura ela vai estar associada à vibração das partículas, né? E quanto maior essa vibração, maior a temperatura. Mas aí surge uma questão: como é que a gente vai poder medir isso? Como é que a gente pode medir a temperatura de um corpo? A primeira ideia que você poderia ter seria simplesmente tocar o corpo. Né? Você vai lá, toca o corpo Sim. e diz: esse corpo está a 20, 30, 40 graus Celsius. A pergunta é: será que esse procedimento é confiável? Não. Será que usando o tato eu tenho a capacidade de medir a temperatura de um corpo? Será que nosso tato é confiável? Então, existia um cara chamado John Luke, está aqui em cima. John Luke, ele fez diversos experimentos para provar que o tato ele não é um medidor confiável de temperatura. O experimento mais famoso desse cara é esse experimento que está aqui embaixo. Veja bem, imagine você na frente de 3 bacias, 3 recipientes com água, sendo uma com água fria, a do meio aqui com água morna e essa daqui com água quente. E aí você pega suas mãozinhas e cada um você coloca uma na água fria e outra na água quente. E deixa lá. Espera um certo intervalo de tempo. Para que isso, hein? Esperar um certo intervalo de tempo? Para que suas mãos possam o quê, pessoal? Com cada porção de água. Entrar em equilíbrio térmico. Certo? Ocorreu o equilíbrio térmico. Pois bem, depois que isso acontecer, a gente tira as mãos desses recipientes e coloca as duas ao mesmo tempo nesse recipiente do meio. E aí, o que a gente observa? A gente observa, pessoal, que aquela mão que estava no recipiente com água fria, né? Aqui veio aqui, ó, do recipiente com água fria, vai achar que essa água central aqui é quente. Enquanto que a mão que veio do recipiente com água quente vai achar que esse recipiente do meio tem água fria. Veja bem o que é que o tato está lhe dizendo. As suas duas mãos estão dizendo que o recipiente do meio tem água quente e fria ao mesmo tempo. E aí eu pergunto, é possível isso? Claro que não, né? Isso não tem o menor sentido físico. Ou a água está quente, ou ela está fria. Então, isso prova que o tato não é um medidor confiável de temperatura. O tato não é capaz de realizar medidas confiáveis de temperatura. Você não pode confiar no seu tato para medir temperaturas de um corpo. Porque a sensação que você vai ter de quente ou frio vai depender das condições iniciais que o seu tato estava submetido. Vai depender até da sua sensibilidade, que muda de pessoa para pessoa, tá? Quantas vezes você já esteve num local em que uma pessoa do seu lado diz assim: Ave Maria, aqui tá frio demais, e você suando, morrendo de calor. Já observou isso? Então, o tato, ele não é um medidor confiável de temperatura. Beleza? Ok. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. Dá uma olhada aí nessa questão 1.2, vê o que você acha. Ok.
Vamos lá. Sim, só para vocês saberem, essa aula gravada, pessoal, ela vai ficar disponível também lá no Google Sala de Aula, certo? Se você ainda não entrou, entre. Tá lá no nosso grupo no WhatsApp o link para você entrar na nossa turma virtual lá. Então, vamos lá. Diz o seguinte, questão 1.2. Uma pessoa está numa sala com temperatura de 20 graus Celsius e outra numa sala a 35 graus Celsius. Ambas vestem roupas leves, exatamente iguais. Depois de algum tempo, as duas pessoas entram numa mesma sala que está a 28, que é uma temperatura intermediária. Aí ele quer saber qual é a sensação térmica que a pessoa vai ter nessa nova sala. Então, para a pessoa que veio da sala fria, que estava a 20 graus Celsius, vai achar que essa nova sala está o quê? Quente ou fria? Fria ou quente? Vai estar quente, né? Quente, é. Já a pessoa que veio da sala quente vai achar que essa nova sala vai estar o quê? Fria. Tá? Então, Frio. cada pessoa vai ter sensações térmicas diferentes, que é exatamente por isso que a gente não pode confiar no tato para medir temperaturas. Vamos fazer outra questão? Não. Vamos para frente. Então, pessoal, olha, se o tato não é um medidor confiável de temperatura, então nós temos que construir um instrumento que possa fazer isso para a gente. É exatamente aí que entra o nosso querido termômetro. Tá? Então, como é que a gente constrói um termômetro? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar 10 exemplos de construção de termômetro. Eu sei que é muita coisa, mas tenham paciência, certo? A gente tem mais cerca de 30 minutos de aula, não vai dar tempo de mostrar todos hoje. Eu vou mostrar uns 7 ou 6 hoje, Certo. e o resto na próxima aula. É importante vocês saberem como construir um termômetro, porque algumas vezes isso é explorado nas questões. Sabe? Então vamos ver. O primeiro passo para você construir um termômetro é escolher duas coisas. O que a gente chama de substância termométrica, que é isso aqui, ó, substância termométrica, e a nossa grandeza termométrica. Grandeza termométrica. Aí você diz, tá, professor, que diabo é isso? Que danada é uma substância termométrica que é uma grandeza termométrica? A substância pode ser o mercúrio, é? É um exemplo, né? É. A substância termométrica é a substância contida no seu termômetro. O seu termômetro é feito de quê? O que é que está contido lá? Como o meu amigo acabou de dizer aí, como é teu nome? Eduardo. Eduardo. Como o Eduardo acabou de dizer, professor, por exemplo, o mercúrio no termômetro clínico vai ser o meu primeiro exemplo aqui, que é o termômetro clássico. Né? Quando se fala em termômetro, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o termômetro clínico. Mas eu vou mostrar mais 9 possibilidades. Certo? Tudo bem. Então, isso é a substância termométrica. A grandeza termométrica é aquilo que muda no termômetro. Tá? Como assim? Por exemplo, no termômetro clínico, quando ele aquece, o que é que muda nele? Você observa a coluna de mercúrio, ó, subindo, né? Então, a grandeza termométrica é essa altura da coluna de mercúrio. Bom, para quem não entendeu, eu vou dar o exemplo agora, com certeza você vai entender o que é a substância termométrica e a grandeza termométrica. O primeiro exemplo de termômetro é o mais malhado de todos, o termômetro mais derrubado de todos que você pode imaginar, é o termômetro de coluna de mercúrio. Tá? Então, a gente tem aqui ó, um recipiente de vidro. Dentro desse recipiente, a gente vai ter aqui, esse aqui vermelhinho, é o nosso mercúrio, que vai ser a nossa substância termométrica, que é a substância que está lá, está contida no termômetro. Beleza? Vamos ver o que é cada coisa aqui. Aqui embaixo, a gente vai ter uma paredezinha fina de vidro. Veja que a parede aqui é bem fininha, enquanto aqui em cima a parede é mais grossa no termômetro. Por que há essa diferença? Para haver mais contato. Exatamente. Essa parte aqui de baixo, pessoal, onde a parede é mais fininha,
É a parte quando você coloca debaixo do braço. Então, para ocorrer a troca de calor do seu corpo com o termômetro, o vidro, que é isolante, ele tem que ter uma espessura fina, que é para não dificultar essa troca. Já aqui em cima, aqui, ó, nessa parte superior, a parede vai ser grossa, porque eu não quero que o mercúrio troque calor com o ambiente. Professor, o que aconteceria se o termômetro todo, a parede fosse fina? E aconteceu o seguinte, o seu braço, que tá, aqui está você, o seu braço bem aqui, certo? Que está debaixo do seu braço. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Você está lá com o braço lá, ó, de boa, trocando calor com o mercúrio. Se essa parede fosse fina, completa, no termômetro todo, você ia fornecer calor para o termômetro aqui, e a outra parte, essa parte aqui, ó, ia perder o calor que você forneceu para o ambiente. Você ia fornecer energia por um lado, e o termômetro ia perder do outro. No final, você fez o quê? Nada. Nada. É como se alguém tivesse limpando a sala e alguém viesse atrás com um barro de terra, um jarro de terra jogando areia. No final das contas, não fez nada. Né? Então, é por isso que embaixo a parede tem que ser fina e em cima tem que ser grossa. Porque aqui ele vai receber a energia e aqui a energia vai ser retida. Ela vai ser contida. O mercúrio não vai perder no ambiente. Beleza? Tranquilo. Outra coisa importante aqui, ó. Perceba que o capilar, onde o mercúrio aqui, ó, ele vai estar, é um capilar bem fino, né? Bem fininho. Aqui é mais grosso, tem um bulbo, enquanto que aqui é fininho. Por que isso é importante ter esse filamento onde o mercúrio vai estar? Né? Esse filamento é importante para que qualquer dilataçãozinha que o mercúrio sofra, você consiga visualizar. Quando você fornece energia para o termômetro, esse mercúrio ele dilata, ele aumenta o volume. E aí, como o capilar é fino, o mercúrio ele sobe com bastante eficiência ao longo do tubo. Se o tubo fosse grosso, o mercúrio ia dilatar e você não ia ver nada. Beleza? Tranquilo. Então, vai existir aqui uma altura da coluna de mercúrio em relação à base, que vai ser variável. Né? Quanto maior for a temperatura, essa altura da coluna de mercúrio vai ficando cada vez o quê? Maior. E é exatamente isso que a gente vai chamar de grandeza termométrica. Tá? Então, resumindo, o que é que vai ser a substância termométrica e a grandeza termométrica? Você entender agora. Entenda agora. A substância termométrica é o que está dentro do seu termômetro. Que é quem aqui? Está aqui. É o nosso mercúrio. Não é isso? Sim. Já a grandeza termométrica, a sua substância termométrica muda o quê? Ela está mudando aqui, ó, na sua dilatação, a altura que ela vai ter em relação a essa base. É a partir disso que a gente vai estimar a temperatura. Quanto maior essa coluna aqui, ó, se ela vier para cá, a temperatura vai ser maior do que quando ela está aqui. E assim por diante. Tá? Mas veja que a gente ainda tem um problema aí, pessoal. Que é o seguinte. Eu não sei o valor da temperatura. Veja que não tem marcações aí. Não tem números. Né? Eu sei que a temperatura pode estar aumentando ou diminuindo. Mas o valor da temperatura eu ainda não sei. É por isso que esse instrumento, do jeito que está aqui, ele não é chamado de termômetro. Ele é chamado de termoscópio. Tá? O que é um termoscópio? É um instrumento que vai lhe dar uma ideia da temperatura. Ele não vai dar o valor. Ele vai dizer, olha, a temperatura do corpo está aumentando. Ou então a temperatura do corpo está diminuindo. Aí você chega para ele e diz, tá, legal, mas qual é o valor da temperatura? E ele vai dizer para você, sei não. Tá? E aí vem o nosso próximo passo. Para transformar um termoscópio num termômetro, a gente faz a nossa
calibração do termômetro. Né? A gente faz uma calibração. Ou seja, para cada altura dessa, vai existir um valor de temperatura. E a gente vai colocar esses valorezinhos lá na lateral do termômetro, e aí sim, a gente vai ter o nosso querido termômetro clínico. Beleza? Então, se tiver as marcações, termômetro. Se não tiver, termoscópio. Beleza? Sim. Então, nesse caso aqui, quem é a minha substância termométrica? Quem é a minha grandeza termométrica? A substância termométrica é o mercúrio. A grandeza é a altura. E a grandeza termométrica é a altura da coluna de mercúrio. Então, para frente. Tá? Então, como eu falei, quando você calibra, tá aqui calibradozinho, ó, 35, 36, 37, aí sim é um termômetro. Nesse caso aqui é o nosso termômetro clínico. Professor, Oi. quem inventou o termômetro? Tá aí, boa pergunta. Eu sei quem foi que fez o primeiro termoscópio. Tá? O primeiro termoscópio foi inventado por Galileu, que inclusive é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês. É o exemplo 9, certo? Então, o Galileu ele foi o primeiro a se preocupar com essa questão de medir temperaturas. Só que não foi um termômetro que ele construiu, foi um termoscópio. Aí depois, outro cidadão, que eu não sei o nome, foi que teve a ideia de chegar lá e dizer, peraí, vamos construir uma escala e vamos fazer a medida desse negócio, né? O primeiro a fazer isso, eu não sei, mas existiram várias pessoas que fizeram isso, certo? Celsius, Fahrenheit, né? E dentre outros, muitos. Então, para frente. Então, questãozinha para vocês aí. Dá uma olhada. Questão 1.4. Façam aí. Vou pegar mais uma água aqui. Mas aí é fácil, viu, pessoal, vocês descobrirem, é só colocar no Google aí, quem foi o primeiro a construir um termômetro, vai aparecer aí, com certeza, né? O pai dos burros ajuda bastante. Professor, também acho que é C. O pessoal tá achando aí letra C, né? Então vamos lá, vamos ver se é a letra C mesmo. Questão 1.4, CFT, Minas Gerais. Para verificar se uma pessoa está febril, pode-se usar um termômetro clínico de uso doméstico que consiste em um líquido, como mercúrio, colocado dentro de um tubo de vidro graduado. É um termômetro porque está graduado. Fechado em uma das extremidades e com uma escala indicando valores de temperatura. Em seguida, coloca-se o termômetro debaixo da axila e aguardam-se alguns minutos para fazer a leitura. Por que a gente aguarda algum tempo para fazer a leitura do termômetro, hein, pessoal? Para entrar em... O nome? Esqueci. Equilíbrio térmico. Isso, a expressãozinha mágica é essa. Para ocorrer entre o termômetro e a pessoa, o equilíbrio térmico. Porque, na verdade, pessoal, pasmem, o termômetro, ele não mede a sua temperatura. O termômetro não mede a temperatura de ninguém. O termômetro mede, sabe o quê? A temperatura dele mesmo. Tá? Quando você olha lá no termômetro marcando, sei lá, 30 graus Celsius, essa é a temperatura que está o termômetro. Então, quando você coloca o termômetro debaixo do braço e espera,
aí o termômetro vai atingir a sua temperatura, mas ele continua marcando a dele. Só que a dele é igual à sua. E aí você consegue saber que temperatura você está. Entende? Entendi. Tudo bem. Então, para frente. As afirmativas a seguir referem-se ao funcionamento do termômetro. 1. A temperatura marcada no termômetro coincidirá com a temperatura de ebulição do mercúrio. O que tem a ver isso? Ele marcar a temperatura de ebulição. Não tem nada a ver. Ele vai marcar a temperatura que ele está naquele momento. Tá? Então, essa primeira é falsa. 2. A temperatura marcada na escala do termômetro está relacionada com a dilatação térmica do mercúrio. É como eu falei. Né? Quando a temperatura muda, o mercúrio ele dilata ou se contrai, dependendo se você esquenta ou se você esfria. Né? Então, para cada altura da coluna, você vai ter uma temperatura diferente. Então, está relacionado com a dilatação? Sim. A 2 é verdadeiro. 3. O tempo de espera citado acima refere-se ao tempo necessário para que se atinja o equilíbrio térmico entre o paciente e o termômetro, que foi o que a gente discutiu agora há pouco, né? Então, verdadeiro também. E a 4, se a substância do mesmo termômetro for trocada por álcool, a temperatura indicada será a mesma? Não será, pessoal. Por causa do seguinte. Por que a gente escolhe o mercúrio no termômetro? Por que a gente não coloca água ou não coloca álcool, por exemplo? Né? Acontece que o mercúrio ele tem uma característica muito especial, pessoal, que é uma substância que dilata com muita facilidade. Isso é muito importante. Porque qualquer alteraçãozinha de temperatura, o mercúrio vai, ó, ele dilata. E aí você, opa, a temperatura está mudando. Você consegue visualizar. Então, se você colocar outra substância que não dilate tanto, a temperatura vai mudar, a substância vai dilatar pouco, e aí você vai dizer, não, porque a temperatura está mudando. Né? Então, se você colocar no lugar do mercúrio álcool, ele vai dilatar menos, e aí vai acabar marcando lá uma temperatura menor, porque está graduado para o mercúrio. Né? Então, não vai dar certo. Aí você pode perguntar, mas professor, eu poderia construir um termômetro com o álcool? A resposta é, poderia. Só que aí você teria que graduar para o álcool. Se o termômetro está graduado para o mercúrio, você não pode simplesmente tirar o mercúrio e colocar álcool. Certo? Então a resposta é a letra C. Vocês acertaram. Dá uma olhada na 1.5. Façam aí. Professor, tinha uma dúvida no chat. Tem uma dúvida? Tá. Vamos fazendo a 1.5 enquanto eu vejo o chat. Tá, a pergunta de Tiago é a seguinte. Professor, como é que eu vou saber para que altura no termômetro equivale a uma temperatura em graus Celsius? Tiago, aí vai entrar o processo de calibração do termômetro, que a gente vai ver na próxima aula, que não vai dar tempo hoje, certo? Mas já adianto para você que o processo consiste em usar os pontos fixos da água. A gente usa o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. E aí, para cada ponto desse, a gente associa um valor. Né? No caso, por exemplo, Celsius, associa o ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100. E dividiu isso aí em partes iguais. Tá? Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. A gente vai discutir essa questão da calibração. Ok, Tiago? Um 1.5. Vocês fizeram já? Já, professor. Não, essa daí não. Fez não essa daí? Daqui não, professor. Oxe. Peraí. Então faça aí. Pessoal, se você estiver num ambiente aí que não tem barulhos externos, tá?
Pode deixar o microfone aberto, não tem problema nenhum não, tá? Agora, se tiver barulhos externos aí e tal, você tá perto de pessoa, sei lá, uma TV ligada, sei lá o quê, o carro passando. É mais o ventilador aqui. Eu fechei o quarto. Deu certo. Não, o seu aí tá de boa, viu, Eduardo? Certo. É, E aí, a questão 1.5, vocês marcaram o quê? Marcaram que letra não 1.5? O calor tá demais. Mas já que a gente tá Eu no marquei a curso de C. termologia, tem gente que marcou letra A, tem gente que marcou letra C. Letra C. Eu marquei a Eu letra A. Geral. Letra A, né? Maioria vez. Só queria fazer um comentário, tá, pessoal? Já que a gente está num curso de termologia, né? Alguém disse aí que a gente tá. Alguém falou no chat aí, eu acho, que a gente está sentindo muito calor, né? A gente vai ver no capítulo 3 de calorimetria que essa expressão que a gente usa no nosso cotidiano, tá? De sentir calor, é fisicamente errada, tá, pessoal? O certo fisicamente é dizer que a temperatura está alta. Mas óbvio que no dia a dia você não vai deixar dizer que está sentindo calor por causa disso. Mas saber que na prova de física, acho que está dando um retorno aí, não? É no de Joyce. Eita. Saber que na prova de física, se ele falar isso, fulaninho disse que está sentindo calor, já coloca falso. Ninguém sente calor. Tá? A gente vai entender por que no capítulo 3, tá? Porque o calor não é algo que está em você. O calor é uma energia em trânsito, tá? Mas sem estresse, a gente vai discutir isso no capítulo 3. Então, questão Isso aí eu já estudei. Que bom. Ótimo. Vamos para frente. 1.5. Diz o seguinte, em certo instante, um termômetro de mercúrio com paredes de vidro que se encontra a temperatura ambiente é imerso em um vaso que contém água a 100 graus Celsius. Observa-se que no início o nível da coluna de mercúrio cai um pouco e depois se eleva muito acima do nível inicial. Então, pessoal, o que está acontecendo? Você tem um termômetro, aí você coloca esse termômetro dentro de uma bacia com água a 100 graus Celsius. Aí você fica olhando para o nível de mercúrio. Fica olhando lá para o nível de mercúrio, quando você coloca o termômetro dentro, o nível de mercúrio, em vez de subir, você está esquentando, ele dilata, né? Em vez dele subir, ele primeiro, ó, ele desce um pouco. E aí, só depois, ele dispara e vai embora, ele sobe de vez. Então, o que a questão quer dizer é, por que esse nível primeiro desce para depois subir? Né? E a explicação, pessoal, é que quem é que recebe energia primeiro? É o mercúrio ou o vidro que envolve o mercúrio? É o vidro que envolve o mercúrio. Você tem um termômetro, você coloca dentro da bacia com água, a água vai fornecer essa energia primeiro para o vidro. E o vidro é que vai transmitir essa energia para o mercúrio. Então, quando o vidro do termômetro recebe essa energia, ele dilata. Quando ele dilata, dá mais espaço para o mercúrio, aí o mercúrio, ó, ele desce, porque a tubulação lá aumentou o tamanho. Sim. Tá? Mas aí depois que o vidro fornece energia para o mercúrio dispara. Vai embora, porque o mercúrio dilata muito mais do que o vidro. Tá? Então, quando você fornece energia para um termômetro clínico, tanto o vidro como o mercúrio dilatam. Só que o vidro dilata muito pouco. Né? O mercúrio dilata muito mais. Então, é por isso que a resposta é a letra A. A dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da dilatação do mercúrio. Ok? Então, para frente. Vamos mostrar o segundo exemplo de como construir um termômetro. A gente pode construir um termômetro, pessoal, baseado no comprimento de uma barra metálica. Como assim? Por exemplo, digamos que você tenha uma barra como essa daqui, que tem um comprimento L0 a uma temperatura T0. E aí você esquenta a barra. Quando você esquentar,
a gente observa que a barra ela dilata. Ela passa a ter um comprimento maior. Veja que houve um crescimento aqui da barra. Tá? Uhum. E se você continuar aquecendo, essa barra vai ter um comprimento ainda maior e assim por diante. Isso significa que, para cada tamanho da barra, eu vou ter uma temperatura o quê? Diferente. Então, eu posso construir um termômetro baseado nisso. É só eu graduar. Quando ela tiver 1 metro, a temperatura, sei lá, 20 graus Celsius. Quando ela tiver 1,01 metro, a temperatura é 22, por exemplo. E por aí vai. Para cada comprimento da barra, uma temperatura diferente. Claro que, quanto maior for a barra, maior a temperatura. Certo? O inverso é verdadeiro. Se você esfria a barra, aí ela encolhe. É uma contração térmica. E aí você vai ter temperaturas menores. Então, eu pergunto para vocês aqui, pessoal. Quem é aqui que vai ser a minha substância termométrica e a minha grandeza termométrica? Vamos lá. Primeiro, quem é a minha substância termométrica aqui? É o ferro. Vamos ver quem acerta. Oi? A barra metálica? Não? É o material da barra. A barra é feita de quê? De ferro, de cobre, de chumbo, de prata, de ouro, de alumínio, de zinco. O material que ela é feita vai ser a nossa substância termométrica. Lembre-se, a substância é do que o termômetro é formado. Né? O que é que está contido, a substância que está contida no termômetro. Sim. E quem é a minha grandeza termométrica aqui, pessoal? A grandeza termométrica é o que muda com a temperatura. O que é que está mudando aqui na barra com a temperatura? O tamanho dela, não? É o tamanho, o comprimento da barra. Então, aqui, a substância termométrica é o material da barra. Né? Ela é feita de quê? De ferro, de cobre, de alumínio. A questão vai dizer. E a grandeza termométrica é o tamanho dela. Né? Para cada tamanho, eu tenho uma determinada temperatura. Eu pergunto a vocês, do jeito que está aqui, isso aqui é um termômetro ou um termoscópio? Ali está dizendo termoscópio, né? Aqui é um termoscópio. Por que isso aqui é um termoscópio? Porque não marca... Porque não está marca calibrado. temperatura. Não está o quê? Graduado, né, pessoal? Isso. Sim. Então, se eu colocar aqui, ó, diversas marcações, eu coloco aqui na lateral, tipo uma régua, com os valorezinhos, 20 graus Celsius, 21 graus Celsius, 22. Aí eu vou ter um termômetro, porque eu calibrei o meu termoscópio. Beleza? Exemplo 3 de termômetro. Eu posso construir, pessoal, um termômetro baseado no volume de um gás, que está a pressão constante. Tá? Como assim? Vamos lá, por partes. Imagine que eu tenho aqui, ó, um recipiente. Aqui dentro existe um gás. E aqui é um êmbolo. Professor, que danado é um êmbolo? Um êmbolo é uma tampa móvel. Essa tampa, ela pode subir ou descer, mas sempre lacrando o sistema, fechando o gás, não deixa o gás escapar, certo? Então, tem um gás aqui dentro, e essa tampa, que é o meu êmbolo, ela pode subir ou descer. Digamos que a tampa está aí paradinha em equilíbrio. O que significa isso? Se eu não mexer com ela, eu não fizer nada, essa tampa vai para onde? Esse êmbolo vai subir ou descer? Não vai para lugar nenhum, porque eu não mexi, certo? Está em equilíbrio. Mas aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui embaixo, em cima, eu vou colocar esse sistema em cima de uma chapa quente. Uma fonte quente. Aí olha o que acontece. Olha. Viram aí? De novo. Coloca uma chapa quente. Olha o êmbolo. Eu não sei se a internet de vocês permite ver esse movimento assim contínuo, mas tudo bem. O êmbolo vai subindo aos poucos, né? O gás se expande, né? Isso aqui, pessoal, é uma expansão a pressão constante. Por que a pressão aqui é constante? Porque a pressão do gás é equivalente ao peso, é proporcional ao peso que existe aqui em cima, que é fixo, é o peso do êmbolo. O peso não muda. Então, a pressão do gás também não vai mudar. Tá? Vai ser um processo lento aí, e o gás, desculpa, vai manter a pressão constante.
Mas veja que o volume ocupado pelo gás, ele está bem maior. O volume aumentou. Então, eu posso construir um termômetro baseado nisso. Quanto maior for o volume ocupado pelo gás, maior vai ser a sua o quê? Temperatura. Se eu esquentasse mais essa fonte quente aí, eu deixasse ela com a temperatura ainda maior, o que ia acontecer é que esse êmbolo, ele, ó, ia subir ainda mais, indicando que o gás está aumentando a sua temperatura. Então, se o êmbolo for subindo, a temperatura está aumentando. Se o êmbolo for descendo, a temperatura está diminuindo. E para cada posição que esse êmbolo ocupa, eu posso associar o gás a uma temperatura diferente. Então, eu posso construir um termômetro baseado nisso. Tá? É um termômetro de acordo com o volume que ele ocupa. Óbvio que eu poderia fazer o oposto. Tá ali o êmbolo, eu colocar, em vez de uma fonte quente, eu colocar uma fonte fria. Né? Agora o gás esfria, e aí a tendência, pessoal, quando o gás esfria, é ele ocupar um volume menor. Por quê? Como a gente viu, as partículas ficam mais lentas, colidem mais lentamente com as paredes, aí o êmbolo, que é pesado, o gás começa a não suportar o êmbolo, aí o êmbolo vai descendo, porque as partículas estão mais lentas. Do outro lado, na fonte quente, é o contrário. As partículas ficam mais rápidas, colidem com mais força contra o êmbolo, e aí o êmbolo acaba subindo. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, pessoal, pergunto a vocês. Quem é a minha substância termométrica nesse caso? Alguém tem uma ideia? É o gás. É o gás. E a pergunta é, qual o tipo de gás? Né? Qual o gás que vai estar aí? Hidrogênio, hélio, atmosférico? Essa vai ser a minha substância que está sendo usada no termômetro. E a grandeza termométrica é o volume que é ocupado pelo gás. Ou então, você poderia, que é totalmente equivalente, a altura da posição do êmbolo. Quanto mais alto o êmbolo estiver, maior vai ser a minha temperatura. Tranquilo? Então, eu tenho um termoscópio aí. Se eu graduar isso, eu tenho um termômetro. Exemplo 4. Vamos lá. Acho que vai ser o último exemplo de hoje. Último. Eu poderia construir um termômetro em que o volume fosse fixo. Eu não altero o volume fica aqui, ó, fixo. Mas eu altero a pressão do gás. Tá? E aí, de acordo com a pressão, eu vou ter uma determinada temperatura. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha o gás nesse estado 1, onde há duas caixinhas aqui em cima que mantém esse sistema em equilíbrio, certo? Fica fazendo um pezinho aqui. E aí, digamos que eu aqueço o sistema. Eu aumento a temperatura. Tá vendo aqui o termômetro? Vou aumentar a temperatura. Só que eu quero que o volume continue o mesmo. Então, o êmbolo não pode subir. Se eu não alterar os pezinhos que tem aqui em cima, o que é que o gás vai fazer? Empurrar o êmbolo para cima. O êmbolo vai subir. Mas como eu quero deixar fixo o volume, eu vou introduzir sobre o êmbolo uns pezinhos para poder manter ali o êmbolo fixo, o volume constante. E aí, como é que eu vou construir esse termômetro? Quanto maior o número de pezinhos que eu colocar aqui em cima, significa que a temperatura do gás está cada vez o quê? Maior. Então, eu consigo construir um termômetro baseado nisso. Quando eu aumento o pezinho, significa que a pressão do gás está aumentando. Então, quanto maior for a pressão do gás, maior vai ser a sua temperatura. Então, até agora eu mostrei para vocês 4 possibilidades para um termômetro. Termômetro baseado na altura da coluna de mercúrio, no comprimento de uma barra metálica, no volume ocupado por um gás. Quanto maior o volume, maior a temperatura. E agora eu estou mostrando um termômetro baseado na pressão do gás. Né? A gente deixa o volume fixo, e se a pressão vai aumentando, é porque a temperatura também está aumentando. Tá? Então, de novo aqui, a minha substância termométrica é o tipo de gás, mas a grandeza termométrica agora é a pressão. Não é mais o volume é fixo.
O volume não muda. O que vai mudar é a pressão. Eu poderia ter feito isso mais facilmente assim, para não ter que colocar os pezinhos, eu poderia deixar um recipiente lacrado com um manômetro. O manômetro é isso aqui, ó, esse instrumento que mede a pressão. Então, se eu colocar esse recipiente num local quente, o gás vai esquentar, as partículas do gás vão colidir mais fortemente contra as paredes do recipiente, o que indica que a pressão do gás vai aumentar. Aí o manômetro, que tem esse ponteirozinho aqui, ó, ele vai medir um valor cada vez maior. E para cada valor de pressão desse, eu vou associar uma determinada o quê? Temperatura. Aí isso poderia se fazer com o nome, extintor de incêndio, que tem esse... No extintor de incêndio, você tem lá um manômetro, indicando o valor da pressão. Então, se você pegar aquele extintor, não faça isso, e colocar dentro de uma fornalha, por exemplo, aquele gás está ali dentro, vai ficar cada vez mais aquecido, vai aumentar a pressão, e o manômetro ele vai marcar uma pressão maior, indicando que a temperatura dentro do gás está aumentando. Então, como é que vai se dar a construção do termômetro aí? Para cada valor de pressão desse, eu vou associar uma determinada... É como se fosse uma bomba de pneu. Temperatura. Não tem a câmara de ar? Uma câmara de ar, né? Entendendo? De um pneu. Quando você vai encher, lá tem dizendo. É verdade. O pneu do seu carro. Se você for colocar naquele manômetro do posto de gasolina para encher o pneu, o seu carro muito tempo parado, ou que você veio de uma viagem, ele vai marcar pressões diferentes. Isso. Porque quando o pneu vai rodando, ele vai se atritando com o asfalto, ele vai aquecendo, ele vai se aquecendo, o gás vai se aquecendo e a pressão vai aumentando, certo? Então, isso aqui é uma figura artística, né? Eu trouxe aqui também uma figura real disso, tá? Um termômetro aí, baseado na pressão do gás. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai iniciar a próxima aula com um termoscópio baseado na cor de um corpo incandescente. Tá? A gente vai aquecer um corpo e ele vai se tornar incandescente. E a partir da cor que ele apresenta, a gente vai associar uma temperatura. Na próxima aula, a gente vai iniciar a partir disso. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter lá na nossa turma virtual do Google Sala de Aula uma lista de exercícios, mas por enquanto não peguem para fazer nada. Por enquanto não peguem, certo? Porque não há questões relativas ao que a gente discutiu. As questões que tinha eu fiz com vocês, já fiz. Mas aí na quinta-feira, quando a gente tiver a aula, aí sim, aí eu vou liberar uma lista aí para vocês. Dentro dessa lista tem uma atividade para vocês fazerem. Questão que nós já fizemos, marcar. Então, qualquer dúvida, pode falar no WhatsApp, pode me procurar, que atenderei vocês com o maior prazer. E se, de repente, sua internet estava ruim, você perdeu partes da aula e quer rever essas partes, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula essa aula disponível gravada e também os slides, para quem quiser, de repente, anotar alguma coisa que perdeu aí, queria anotar, queria dar uma olhada. Tudo bem, pessoal? Certo. Então, valeu, um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Olá, ótimo.